Então, pessoal, esse vídeo nós vamos falar sobre o término de validade da licença. Eu pouco falo sobre licenciamento ambiental porque é muito peculiar, é um assunto muito específico, está relacionado diretamente com o órgão ambiental que vai emitir a licença. Então, nós temos uma resolução CONAMA 237 de 97, que regulamenta o licenciamento. Nós temos a Lei Complementar 140, que também distribui as competências no licenciamento, mas nós precisamos ter claro que todo o processo, todo o rito processual, ele tem a sua especificidade de acordo com o órgão que vai emitir isso, de acordo com o órgão que vai fazer este acompanhamento, ok? Então, falar de licenciamento ambiental, muitas vezes, é complexo, porque cada estado tem a sua realidade, cada município tem a sua realidade, e nós não conseguimos dar o aporte necessário para cumprir com todas as exigências do rito processual. Então, ele tem que ser muito bem estudado. Por isso que eu não gosto muito de falar, me preservo em relação a isso, porque são ideias diferentes, são procedimentos diferentes, eu trabalho em diferentes estados, eu sei como isso funciona. O rito processual no Rio Grande do Sul é um, em Santa Catarina é outro, em São Paulo é outro, e no Amazonas é totalmente diferente. E isso, para não correr o risco de dar informações erradas ou informações que de repente não são aplicáveis, eu me detenho a não falar a respeito, ok? Mas nesse vídeo nós vamos sim falar sobre o término da licença, porque em algum momento ela vai acabar. O que ocorre geralmente, né? Geralmente nós nos focamos na licença no seguinte sentido: a licença é emitida, nós avaliamos os condicionantes dela e verificamos qual é a validade, sabendo que a regra geral é que em 120 dias, não é 119, não é 110, 120 dias no mínimo, nós precisamos entrar com o processo de renovação desta licença. Então, o que se tem por hábito, né? Eu faço muito isso no meu trabalho. Quando eu recebo a licença, antes de olhar os condicionantes novos da licença, eu já olho quais são os documentos aplicáveis para o processo de renovação dela, porque eu vou precisar ter essa informação. Então, ao longo, se a licença vale por 2 anos, se ela vale por 4, se ela vale por 10, ao longo desse tempo eu já preciso me organizando para lá na frente entrar com o processo de renovação no prazo necessário, ok? Só que a licença nem sempre ela termina porque ela venceu. Ela tem outras formas que acabam com a vida dela e que muitas vezes nos trazem grandes dores de cabeça. Se nós formos olhar o artigo 19 do CONAMA 237 de 97, lá ele fala em 3 situações específicas para que a licença seja excluída, para que ela desapareça, para que a vida dela acabe. Então, ele fala em cassação, ele fala em anulação e ele fala em cancelamento ou revogação. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um dessas 3 ferramentas neste vídeo, para vocês terem um entendimento da importância delas e quando se aplica cada uma. Por que eu estou trazendo este assunto? Porque este assunto está dentro da lei, ele está no emaranhado da legislação. Muitas vezes ele parte de um entendimento, porque é poder discricionário, é a interpretação do técnico. Mas eu entendo extremamente pertinente todos terem essa informação, até para poder discutir, por que não, com o órgão ambiental, caso entenda que tem alguma coisa que não está de acordo. Olha, minha licença foi cassada, mas eu discordo. Eu gostaria de saber qual é o ponto de vista do órgão ambiental. Pessoal, sempre lembrando, tá? Não significa em momento algum, nós, consultores, quem trabalha na área ambiental, assim como todas as outras áreas que respondem para órgãos públicos, não significa em momento algum que eu não possa discordar. Se eu tenho argumentos, esses argumentos são relevantes, esses argumentos são pertinentes, eu preciso colocar o meu ponto de vista. Lembrem que vocês defendem um interesse, vocês defendem toda a questão ambiental, mas vocês também precisam dar suporte para o empreendedor, para que o negócio dele, a empresa dele, o empreendimento dele se desenvolva. Então é muito importante
ter argumento para entrar nessas discussões. Eu não posso simplesmente chegar para o empreendedor e dizer, olha, a tua licença foi cassada. Ele vai dizer, mas por que foi cassada? Por que foi cassada? Não. Eu preciso saber o que realmente aconteceu e conversar com o órgão ambiental para ver se existe alguma forma de retomar isso, caso esse episódio venha a acontecer na minha vida profissional. Eu trabalho, tanto pela consultoria quanto pela área jurídica, eu trabalho muito com esses processos, tá? Por quê? Porque o pessoal se apavora e quando acontece algum episódio assim, de cassação, de cancelamento, de anulação, o pessoal se desespera e precisa entender o que está acontecendo. Então eu acabo fazendo muitas vezes o meio de campo. Na grande maioria das vezes eu atendo o cliente só nesse episódio em específico, até porque ele já tem uma outra consultoria ou porque ele tem uma estrutura interna e quando ele tem uma outra consultoria, a própria consultoria me chama. Olha, preciso de ajuda para resolver isso aqui. Então, neste momento, eu quero dar ferramentas para vocês poderem discutir com o empreendedor ou com o superior hierárquico a quem vocês respondem, com o órgão ambiental, para ter o entendimento do que é cada uma delas. Vamos lá? Nós vamos falar primeiro então da cassação. Gente, a cassação é a mais simples que tem. Quando é que a licença pode ser cassada? Em que momento a licença vai ser cassada? Bom, ela vai ser cassada quando se aplicar o inciso 1º do artigo 19 do CONAMA 237 de 97. Eu estou com ele aberto aqui, eu vou ler ele para vocês. Violação ou inadequação de qualquer condicionante ou norma legal. Tá, Roseli? Traduz. O próprio inciso já explica. Eu tenho uma licença ambiental de um empreendedor, de um cliente que eu atendo. Tem várias condicionantes na licença que têm que ser atendidas, ok? E eu simplesmente não atendo o empreendedor. Quando eu falo eu neste momento como empreendedor, eu não atendo, eu deixo de atender ou toda a licença, porque muitas vezes as pessoas recebem licença e guardam na gaveta, não olha nem lê, nem sabe o que ela está dizendo, né? Ou eu deixo de atender algum item específico. A falta de atendimento deste item, enquanto a licença é válida, leva à cassação da licença, sim. Ok? Vamos aos exemplos que daí todo mundo consegue visualizar, né? Eu tenho, por exemplo, no meu empreendimento, eu preciso fazer um piso. Eu tenho um armazenamento infindável de óleo, por exemplo. Óleo, seja ele óleo matéria-prima, seja ele óleo contaminado que eu preciso me desfazer. Eu guardo de qualquer jeito, eu guardo em tambores, eu não me preocupo com contenção, esses tambores estão no solo. Eu recebi uma vistoria e o órgão ambiental verificou isso e colocou como condicionante na minha licença que eu tenho 60 dias para apresentar um projeto, um cronograma para atendimento, para fazer a regularização daquela área. Só que passaram-se 60 dias, ninguém entrou com um processo ninguém entrou com um pedido de prorrogação de prazo, ninguém fez nada. Simplesmente a licença estava guardada na gaveta, lá, naquele jeitinho dela. Ok? O que acaba acontecendo nessa situação? Simplesmente eu posso ter minha licença revogada, por quê? Porque eu não atendi aquele item específico. Eu deixei aquele item, ela pode ser cassada, desculpa, porque eu não atendi aquele item. Eu deixei aquele item, aquele condicionante sem retorno algum. Eu preciso tratar, um dos itens das condicionantes da minha licença é que eu preciso tratar todo o meu efluente e eu tenho eu só posso descartar 4 metros cúbicos por dia e eu tenho que monitorar isso e notificar que isso está acontecendo. Eu não faço isso, eu descumpri o item da licença. Se eu descumprir o item da licença, ela pode sim ser cassada. Gente, na maioria das vezes, ela é cassada em casos extremos. Por quê? Porque falta conversa, diálogo com o órgão ambiental para ver a melhor forma de resolver tudo isso. Óbvio, eu não vou fazer um pedido de prorrogação 6 meses depois que venceu os meus 2 meses. Mas alguma coisa eu preciso fazer. O órgão ambiental precisa entender que
por mais que se tenha crise econômica, por mais que a empresa tenha problemas, ou ela está pensando em se mudar, ou sei lá o que ela está pensando, eu preciso, obrigatoriamente, passar essas informações, eu preciso manter o órgão ambiental atualizado do que está acontecendo. A gente tem um caso muito peculiar de um cliente da consultoria, que ele tinha que instalar, já faz alguns anos isso, deve fazer uns 4 anos esse processo, o órgão ambiental pediu que ele instalasse um piso impermeabilizado com bacia de contenção numa determinada área. Era uma área bastante grande, nós íamos ter que tirar uma série de equipamentos, parar a fábrica ali por umas 3 semanas para conseguir fazer tudo isso. Era uma situação bem difícil. E a empresa, neste intervalo, ela estava pensando em construir uma fábrica nova num outro lugar. Só que essa construção da fábrica nova num outro lugar levaria uns 2 anos para acontecer. E o órgão ambiental tinha dado 6 meses para que aquele piso fosse concluído. O que nós fizemos? Quando nós recebemos a licença, nós já levamos a licença para a diretoria e dissemos, a fábrica nova vai sair ou a fábrica nova não vai sair? Aí eles tiveram um tempo para decidir isso, não, a fábrica nova vai sair. Perfeito. Juntamos toda a documentação, montamos um processo de LP para a fábrica nova, no mesmo órgão ambiental. E fizemos uma juntada no processo, informando que aquele item específico não seria atendido naquele momento, uma vez que estaria sendo construída uma fábrica nova. Bom, os 2 anos acabaram demorando 4 anos para se concluir. Mas ao longo desses 4 anos, sempre que se tinha novidade, nós íamos informando no processo, O que acabou acontecendo? A empresa não teve licença cassada, ela não foi autuada, nada disso aconteceu. Por quê? Porque ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia que o que ela tinha pedido não tinha sido feito, mas o empreendimento estava tentando contornar de outra forma. Vocês entendem a importância do diálogo em tudo isso? Isso é fundamental para que a gente tenha um bom andamento, que para o órgão ambiental também conheça o profissional que você é. Ele pode confiar, que você não está enrolando, que se você tem 60 dias, você não vai deixar para no último dia protocolar um pedido de prorrogação, que na maioria das vezes vai até ser um justificativo, que é imperdoável, né? Quando você pede prorrogação, você tem que justificar o porquê. Pessoal, entendido cassação, então nós vamos para o próximo. O próximo que nós vamos ver agora é anulação. Bom, a anulação é um pouco polêmica, tá? Ela não tem nenhum viés com as condições e restrições que não foram atendidas. Eu só vou ter problemas de não atendimento de condição e restrição estabelecida na licença, eu vou remeter direto para cassação. Meu problema aqui vai ser cassação, ok? Na anulação, eu não tenho nenhum problema com o condicionante. Eu vou ter uma anulação quando for concebido de forma incoerente. Quando eu tiver a licença, quando a minha licença, o que está previsto nela for ilegal, automaticamente ela vai ser anulada. Por exemplo, eu pedi uma licença para um condomínio, para construir um condomínio. Numa determinada área, para fazer um loteamento e fazer um condomínio residencial, industrial, seja lá o que for, fazer um condomínio. O órgão ambiental me deu a licença. Eu fiz o pedido da licença, eu recebi a licença. Quando eu fui começar a fazer o meu condomínio, quando eu fui começar a desenvolver a minha atividade lá naquele local, o órgão ambiental fica sabendo que eu só botei na licença parte da área eu não coloquei. E aquela parte que eu não coloquei, vamos dar uma gravada nisso, ela tinha uma APP. Então, automaticamente, a licença é anulada, ela deixa de existir. Por quê? Porque ela fere interesse legal, ela fere aquilo que está na legislação. Bom, como tem aí dentro dos princípios do direito, quando a gente anula, a gente retroagiria no tempo. E aquilo voltaria ao status inicial. Aí a pergunta é, mas Eli, uma licença nula, ela retroage no tempo? Todo aquele caminho que ela percorreu, ela tem que voltar?
ou ela simplesmente vai ficar estagnada ali e ela é simplesmente considerada anulada dali para frente? Porque tem esse detalhe também. Eu preciso ter essa percepção. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, de produtos químicos, eu faço reagentes, produtos químicos para dedetização, vamos supor. Eu faço esses produtos e vendo no mercado, pessoa física, pessoa jurídica, para todo mundo. No meu processo de licenciamento, eu informo todos os produtos que eu uso, todas as minhas matérias-primas, até porque tem um risco de saúde, etc, aí no meio. Eu informo tudo. Só que no momento de uma vistoria, de uma visita, ou até mesmo um relatório que eu entrego, que chega para o órgão emissor da licença, que eu estou usando um produto que não estava naquela relação de matéria-prima e que é um produto extremamente tóxico para tudo. Aquela licença não vale, porque aquela licença ela foi emitida numa outra situação, para uma outra realidade, sem aquele produto ali. Então, parou tudo, a licença é anulada. Mas, Roseli, eu já tenho o produto, eu já estou produzindo com ele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que retroagir no tempo, tirar o produto de lá e tirar todos os produtos que eu mandei para revenda, mandei para o supermercado, seja para onde for. Eu tenho que retirar tudo isso, retroagir no tempo como se eu nunca tivesse tido o produto? Ou aquela anulação ela vai valer dali para frente? Ou seja, até agora eu usei o produto, agora eu vou assumir um termo que eu não vou usar mais, daqui para frente eu sigo sem o produto. Isso vai depender muito da forma como esse equívoco aconteceu, ok? Se esse equívoco aconteceu assim, foi uma falha, né, de processo, sei lá, trocou alguma pessoa, o fornecedor me forneceu o produto, não tinha, passou a me fornecer o outro, que nem eu sabia que o produto era tão perigoso, ou seja, tem uma questão de mérito aí que eu consiga discutir, pode ser que ela não, que essa anulação não vá retroagir no tempo, pode ser que ela valha só dali para frente. Agora, se ficar provado que foi má fé, que eu usei isso como uma oportunidade, porque isso me foi conveniente, ela vai retroagir no tempo, sim, como se o produto nunca tivesse existido. Vocês conseguem perceber a importância do diálogo, a importância de entender e conseguir relacionar tudo isso? Tá ficando claro? Vão colocando comentários aí, tá, pessoal? Depois que vocês assistem o vídeo, eu leio todos os comentários. Bom, aonde está prevista essa anulação, Roseli? Tu falou dela, mas tu não falou em qual o diploma legal que isso está previsto. Gente, é o inciso 2º do artigo 19 do CONAMA 237 de 97. Vou ler isso para você agora. A omissão ou falta de descrição de informações relevantes que subsidiem a expedição da licença. Ok? Ali está claro. Faltou a informação não está correta, ela é anulada. E nós temos, então, nessa mesma leitura, mais uma ferramenta, né, mais um instrumento que interrompe a validade da licença instantaneamente, que é o cancelamento ou a revogação. Nós vamos conversar um pouco a respeito disso, porque existem 2 momentos distintos para isso. Qual é o dispositivo legal, Roseli? Muito simples. Nós estamos no mesmo artigo, no artigo 19 do CONAMA 237 de 97, só que agora nós vamos para o inciso 3º, superveniência de graves riscos ambientais e à saúde. Neste momento, então eu passo a ter uma revogação ou um cancelamento. Eu disse para vocês que isso aconteceria em 2 momentos distintos, eu já vou explicar agora. Eu posso ter uma revogação muito simples, um cancelamento de licença muito simples, quando eu entro com um processo de renovação. Eu já vi muitos órgãos ambientais fazerem isso. Você entra com um processo de renovação da sua licença 120 dias antes, no mínimo, porque é o que está previsto na legislação. Você entrou com 139 dias, por exemplo. Então, tem órgãos ambientais que eles esperam a licença vencer, esperam passar os 139 dias para depois começar a analisar o processo e emitir uma licença nova. Enquanto isso, você tem a prorrogação automática da licença antiga.
Porém, também tem órgãos ambientais que eles recebem o processo, ali 60 dias antes da licença antiga vencer, eles já começam a analisar o processo novo. E quando eles verificam que está ok, eles emitem uma licença nova e revogam ou cancelam a licença antiga. Muitas vezes ela até aparece na própria licença. Quando é que eu tenho isso também? Também tenho isso quando eu entro com uma atualização de licença, por exemplo. Vamos supor que eu tenho uma licença ambiental, uma licença de operação rodando, eu pedi uma ampliação para construir alguma outra coisa, para ampliar um prédio, algo do gênero. Chegou o momento em que eu fiz a construção e eu preciso botar aquilo dentro de uma licença de operação. O que eu vou fazer? Eu vou atualizar a licença que eu já tenho. Então, essa atualização de licença, o que acontece? No mesmo processo, eu vou colocar as informações da ampliação que eu fiz. Vai ser revogada essa licença atual e vai ser emitida uma licença nova dentro do mesmo processo. Vamos supor que antes eu tinha a licença 20, agora eu vou ter a licença 540. Então, no início da licença 540 já vai ter, este documento revoga a licença número 20, ou seja, aquela licença deixou de existir, passou a existir essa. Isso quando a gente fala de uma revogação muito simples. Agora também, eu posso ter a licença cancelada quando eu presto uma informação errada ou quando a licença percebe-se, por exemplo, no momento de vistoria, que o objeto não está relacionado com aquilo que realmente eu quero fazer. Então, eu passo sim a ter uma licença revogada, cancelada. Zé, eu posso ter uma licença revogada sem eu ter um outro processo? Sim, você pode ter uma licença revogada sem você ter um outro processo. Bom, para nós fecharmos este assunto, quero revisar algumas coisas importantes com vocês. Nós já sabemos que a licença pode ser cancelada, anulada, revogada. Nós já entendemos cada um destes conceitos. Nós precisamos aprofundar um pouquinho mais. O que acontece depois disso? O que acontece num processo de cassação, de anulação, de revogação e quais são as consequências? Eu preciso entender isso também, certo? Eu passo simplesmente a não ter mais licença. Ah, mas eu posso pedir uma reconsideração neste processo? Se você teve algum desses instrumentos e você pode tentar agendar uma reunião com o órgão ambiental, conversar, entender os motivos deles, explicar os seus motivos para tentar resolver isso de alguma forma. Mas você vai ter que sempre começar de um processo novo. Você vai ter que começar um outro processo, abrir um outro processo, de repente entrar com uma nova taxa, depende como funciona a questão do regramento das taxas no seu órgão ambiental, entrar com uma nova taxa, ou seja, começar do zero. Porque a partir do momento que for cassado, for revogado, que for anulado, aquele processo está encerrado. Ok? Ah, mas então não adianta fazer reunião. Não, adianta você fazer reunião para você não cometer os mesmos erros que levaram àquilo. E até para o órgão ambiental entender que você faz um trabalho sério e que você quer resolver o problema. Ok? Então, é importante você ter isso em mente sempre. Mas eu falei para o empreendedor 529 vezes que ele tinha que fazer o piso, que ele tinha que resolver o problema do efluente e tal, e ele nunca deu bola. Nessa situação, eu espero que você tenha feito um relatório fotográfico, eu já falei sobre isso em vários vídeos. Vai lá, olha a situação não está correta, faz um relatório fotográfico, manda, volta lá de novo, não fizeram nada, faz outro relatório fotográfico, manda de novo. Ah, fez outra coisa, não mudou absolutamente nada, faz um terceiro relatório fotográfico e manda um terceiro relatório fotográfico. Começa a mandar para o superior hierárquico da pessoa para a qual você responde. Provoca uma reunião, chama todo mundo para uma reunião, coloca as consequências do que pode acontecer por estar sendo deixado tudo isso de lado. Faz uma ata dessa reunião, faz todo mundo assinar essa ata, se proteja. Isso é muito importante, você se proteger.
Até porque, dependendo do caso, já vi isso acontecer muitas vezes, que realmente a licença é cassada. Teve um caso clássico, que agora faz uns 3 meses que eu trabalhei, inclusive, que o órgão ambiental prorrogou 5 vezes um cronograma de uma adequação que o empreendimento tinha que fazer. O empreendimento não fez a adequação, eles simplesmente cancelaram a licença do empreendimento, fizeram várias prorrogações, nenhuma delas foi atendida, cancelaram a licença do empreendimento. O empreendimento, enlouquecido, surtado, me procurou e disse que não tinha feito as coisas como deveria fazer porque a consultoria não tinha informado. Sendo que eu conheço a consultoria, eu sei que a consultoria informou. Eu sei que foi uma opção do empreendedor não fazer. E, gente, a opção é sempre dele. Nós temos que dar informação correta, clara, certa, mas quem vai optar a tomada de decisão sempre é ele, nunca somos nós. Mas não significa que nós não vamos nos proteger. E, graças a Deus, a consultoria tinha documentado que realmente ela tinha informado tudo isso a ele. Porque isso é um passo para ir para o Ministério Público, se a gente for falar de dano ambiental. E lá no Ministério Público, você vai ser chamado para falar. Vocês vão querer saber o que realmente aconteceu. No processo penal, o seu depoimento vai ser colhido. E você precisa sim ter uma prova clara de que você cumpriu o seu papel, só que não estava em suas mãos a tomada de decisão. Lembra disso, isso é muito importante. Só para a gente finalizar, já falei que qualquer um desses casos é feito um novo processo, tem que começar um processo do zero. A última informação que eu não dei para vocês ainda, eu vou dar agora. O fato da sua licença ser cassada, ser revogada ou ser anulada, não significa que ela deixou, que tudo parou por ali. Tudo bem, a licença acabou, eu vou ter que entrar com um processo de uma licença nova e a vida continua. Não significa que seja só isso. Dependendo o que gerou, o que ocasionou, dependendo do trâmite de tudo isso, a empresa pode ser autuada. Além da cassação, da revogação, da anulação, ela pode receber sim um auto de infração. Muitas vezes com valor bem significativo, com valor bem pesado. Em relação a auto de infração, já fiz um vídeo para vocês sobre defesa dele. Para mim é uma das melhores coisas, adoro trabalhar com isso, mas deixei claro para o empreendedor sempre. Ok, não quer atender o condicionante da licença, não quer dar a informação correta no processo, não quer atender com as obrigações legais que são necessárias, corre o risco de ter licença, então geralmente ela acaba sendo cassada, mas a gente tem os outros 2 instrumentos também. Corre o risco? Corre. Além disso, corre o risco da autuação. Vai ficar sem licença? Vai ficar com licença sem um tempo, até que entre o processo novo, ele seja avaliado e seja emitida uma licença nova. Os teus clientes precisam da tua licença, tu é um fornecedor de empresa que te pede licenciamento ambiental com frequência, pensa nisso. Isso pode dar, além do problema ambiental, pode te dar um dano econômico muito grande, porque se é um requisito para fornecer para determinada empresa o licenciamento ambiental, existe a possibilidade de ficar um período sem licença. Põe o empreendedor para pensar, ok? Nos vemos no próximo vídeo.